resolvi testar a caixinha do Nubank e o porquinho do Inter. A gente investiu R$20 mil em cada um. Cada um não, né? Em cada um. Qual será que rendeu mais? Essa é uma grande pergunta, é um grande mistério, mas isso foi um investimento prático na realidade. Eu quero chamar duas pessoas aqui que fizeram esse investimento. Então eu tô com o Bruno. O Bruno, ele investiu R$20 mil. Você investiu R$20 mil no quê? Eu investi R$20 mil no Inter. E temos também o Gui. O Gui investiu R$20 mil no Nubank. No Nubank. Isso. E aí, o que você acha que rendeu mais? O que você acha, Julinho? Eu acho que o Banco Inter. Banco Inter? Será que rendeu mais que o Nubank? Só chutei. Você chutou. O que a gente fez aqui, ó? O Bruno, ele pegou R$20 mil, botou no Inter, só que ele dividiu em dois investimentos. Eu botei no CDB meu porquinho, que é um que rende 100% CDI. Tá. E também investi no LCI porquinho 1080 dias. Você botou no CDB, meu porquinho, e você botou 10 mil na LCI. Isso, os dois são porquinhos do Inter. Tá. Você investiu, então, no dia 4/4/2025. Isso daí significa que foram 19 dias corridos até aqui. Foram 12 dias úteis. É importante porque a rentabilidade, geralmente, ela não incide sobre os dias corridos. Geralmente, ela incide sobre os dias úteis. Então, foram 12 dias úteis. E esses investimentos que são atrelados ao CDI, eles não rendem no final de semana. Então, se você tá numa sexta-feira e aí você dormiu, você acordou na segunda-feira, ele vai contar como rendimento de um único dia. Ele não vai render sábado e domingo. O CDB meu porquinho, ele rendeu R$10 mil, virou 10.057,93, é isso? Só que olha só, tem um valor líquido. O valor líquido é o R$10 mil e 28,74. Isso significa o seguinte, ele tem que pagar o imposto de renda ou o IOF se ele for resgatar antes de um certo prazo, que é o caso dele. Quando você investe em algo que não é isento de imposto de renda, no resgate você vai pagar um imposto sobre o seu lucro. E no caso aqui do lucro do Bruno, ele teve um lucro de R$ 57,93. Então, se ele resgatasse hoje, como tem o IOF, caraca, você ia pagar quase 50% do seu rendimento. Ia pagar R$ 29,19 de imposto e de IOF. Caramba, cara. Ou seja, se você for aplicar para menos de 30 dias, que é onde incide o IOF, isso daqui geralmente não é um bom negócio. Agora, ele investiu R$10 mil também na LCI porquinho 1080 dias. Você investiu 10 mil, aí você tem 10.053,87 e você, se fosse resgatar hoje, teria 10.034. Só que o imposto que você pagaria é menor, é só R$19,39. Por que o Bruno pagaria menos aqui? Porque como a LCI é um investimento isento de imposto de renda, ele não vai pagar imposto de renda, ele só pagaria o IOF, que é imposto sobre operações financeiras. E pra você ter noção do IOF, olha que bizarro. IOF, se você investir e resgatar depois de um dia, você vai pagar 96% de IOF. É quase tudo. 2 dias, 93% de IOF. 3 dias, 90% de IOF. E ele vai diminuindo 3% por dia. Aliás, até que 29 dias depois, você paga 3% de IOF. E 30 dias depois, não existe mais IOF. Então, se você vai investir, geralmente você precisa investir para mais de 30 dias. Mais importante, esse IOF não incide sobre o seu patrimônio, é sobre o lucro. Se você investir um valor, você não vai tirar menos do que esse valor. E o imposto de renda, como que funciona? Se você resgatar o seu investimento antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você investir e resgatar entre 6 meses e 1 ano, você vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. Pensa assim, ó, investir 10 mil, aí agora você está com 10.100. Se você fosse resgatar isso daqui entre 0 e 6 meses, você paga 22,5% de imposto. Se você fosse resgatar de 6 a 12 meses, você pagaria 20% de imposto. De 12 meses a 24 meses, ou seja, de 1 ano para 2 anos, você pagaria 17,5% de imposto. E aí, acima de 24 meses, aí você paga 15% de imposto. Ou seja, se você se mantivesse investido nesse investimento, você poderia chegar até 15% de imposto sobre o seu lucro e 0% de IOF. Qual que é a diferença dos dois investimentos que o Bruno fez? Ele investiu no CDB do meu porquinho, ele investiu na LCI do porquinho 1080 dias. Então, se você for entrar no Inter para investir e se deparar com essas duas opções, você tem que entender que eles têm objetivos diferentes. E o investimento, ele serve para te ajudar a atingir algum objetivo. E aí, então, a tributação dos dois, um é imposto de renda regressivo, o outro é isento de imposto para pessoa física. A liquidez, isso é muito importante, porque o CDB do meu porquinho, você pode investir a qualquer momento. Mas a LCI, só 360 dias depois de investir, né? Então talvez tenha alguma liquidez antecipada, só que não é o esperado. O esperado é que você só possa resgatar depois de 360 dias. O rendimento do CDB é 100% CDI e o da LCI é 93% CDI. Só que aí você pensa, o que rende mais? Você tem um investimento, ó, 10 mil. Em um investimento ele rende
10% e no outro investimento ele rende 9%. Qual que rende mais? Se 10% for um CDB e 9% for uma LCI, isso é muito interessante, porque se um CDB você pagar imposto, vamos supor que você pague 20% de imposto, você vai perder 2% de imposto. Então você vai ficar com 8% líquido. A LCI, ela já é líquida. Então uma LCI pagando menos, rende mais que um CDB. E por isso que você precisa buscar um investimento isento de imposto de renda ou um investimento que paga imposto, mas que renda muito mais, tipo 12%, para justificar. Então 100% do CDI no CDB é muito menos, mas é muito menos do que 93% do CDI. Aliás, fica sempre uma dúvida aqui, que é o seguinte, ó. A gente tem o CDI de 10% ao ano. Se você tem um investimento que rende 100% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 10%. Se você tem um investimento que rende 93% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 9,3%, porque é 93% de 10%. Então, se você fosse pagar imposto sobre isso, daria muito menos do que esse daqui de baixo. Então, no final das contas, você tem garantia do FGC nos dois, isso é bom, é muito seguro. Não tem investimento máximo, você pode investir a partir de R$1 e você tem investimentos diferentes. Ah, olha só, se você quiser aprender a investir com mais rentabilidade, inclusive mais do que eu estou mostrando aqui no vídeo, se você quiser aprender a investir com mais segurança, ter acesso a uma carteira de recomendações profissionais feitas por analistas e quiser fazer mais de 70 cursos gravados no nível cinematográfico e assinar a Finclass, você quer aproveitar porque no aniversário dela, quinta-feira, dia 24, você pode assinar a Finclass com 50% de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então não vacila, link na descrição. Vimos aqui o que aconteceu no Inter. Agora vamos ver o que aconteceu no Nubank e depois vamos comparar para ver qual rendeu mais. No Nubank, o nosso ilustríssimo Gui investiu aqui R$10 mil na caixinha Turbo e R$10 mil na caixinha RDB, é isso? Isso, tem a caixinha Turbo que é 105% do CDI e a outra que é 100% do CDI. O caixinha Turbo, 10 mil virou 10.055. E aí ele rendeu então R$ 55,29, mas ele tem imposto de renda e tem também o IOF. Então os 10.055 valem R$10.025. Então ele pagou imposto, se ele fosse resgatar, né? O imposto você só vai pagar quando resgatar, então daria 22,5% de imposto. E além disso o IOF. E como ele está investido aí há 12 dias úteis, o IOF ainda é bem alto. E além disso ele botou 10 mil na caixinha RDB diário. Então R$10 mil viraram 10.052,66. E aí então dá R$52,66. E se fosse descontar o imposto e o IOF, então teria dado R$10 mil, R$24,49. É muito imposto, né? A gente tem um sócio em todos os negócios que a gente faz, que é o governo. Cara, eu vou te falar, isso é uma loucura. Se a gente então fosse entender para quem é cada produto, a caixinha Turbo tem um imposto de renda regressivo e a caixinha da RDB também tem um imposto de renda regressivo. Então, diferente do Inter, que o Bruno mostrou, um investimento sem imposto, os dois têm imposto aqui. Um rende 105% do CDI, o outro rende 100%. Então, olha que interessante. O Bruno tem um investimento que rende 100% do CDI bruto e ele tem um investimento que rende 93% do CDI líquido. O Gui tem um investimento que rende 105% bruto e investimento que rende 100% bruto. Aqui dá muito mais, não dá? Mas será que ele tem um rendimento maior? É isso que a gente vai ver. Porque olha que conta legal, ó. A gente pega esse produto aqui do Bruno, então a gente faz assim, ó, 93 sobre 0,93, na verdade, sobre 1 menos 0,225. Quanto que dá 0,93 sobre 1 menos 0,22? Então vai dar 0,775. Quanto que dá 0,93 sobre 0,775? 1,2. Ou seja, no final das contas, uma LCI de 93 equivale a um CDB de 120%. Num prazo inferior a 6 meses. É muita diferença, né? Cara, é muita diferença. Mas e aí, no final, quem será que ganha mais dinheiro? Você se arrisca a dizer, Julinho? Eu acho que foi o Bruno. Você investiu a 100% do CDI, o Gui também. Só que o valor tá um pouco diferente no de vocês. Diferente. Porque, ó, no seu, aqui no Inter, você tem um CDB que virou 10.057,93 e o Gui, 10 mil virou 10.055,29. Por que o seu rendeu mais que o dele? A gente acabou descobrindo depois que, dependendo do horário que você investir, só vai começar a render no dia seguinte. Ele seria tipo D mais 1. Então, como eu investi, eu acho que 1 hora antes do Gui, e ele investiu 1 hora depois, acho que era 4h30 da tarde, uma coisa assim, o dele só foi liquidado no dia seguinte. Ah, então assim, aqui é um aprendizado também, porque se você for investir, tenta investir antes das 4h30 da tarde, porque se você for investir depois disso, cara, não vai contar o rendimento de hoje. Então você investiu hoje, mas o seu rendimento não contabiliza hoje, só a partir do outro dia. 4h31. 4h31. Por 1 minuto. Por 1 minuto. Então vamos lá.
A gente tem então aqui, ó, o Bruno, que no final das contas tem líquido 10.028,74 mais 10.034,48. Já vai pegando a calculadora aí, Bruno. E o Gui, ele tem 10.025,71 e 10.024,49. Então o Bruno aqui vai dar 20.063,22. E o Gui vai dar... Tananana. Quem você acha que teve mais rendimento? Quem investiu no Inter? Quem investiu no Nubank? Vamos ver. 20.050,2? Então quer dizer que o Bruno é o vitorioso. O Bruno é o melhor investidor. Cara, você ganhou... Ele é o rei da rentabilidade. Brunão ganhou R$13 a mais. Mas eu só vou poder resgatar esses R$10.000 da LCI daqui a um ano. Porque a liquidez então é só daqui a um ano. É que não tem almoço grátis no mercado, né? Então é isso, aprendemos que não tem almoço grátis no mercado. Quem investiu no Inter aqui ganhou mais, porque investiu num ativo isento de imposto de renda. E você precisa entender que no mercado de investimentos tem sempre um tripé: rentabilidade, risco e liquidez. Se você quiser mais rentabilidade, às vezes você vai ter que abrir mão de liquidez. Porque por mais que ele tenha tido mais rentabilidade, vale a pena você ganhar mais, mas não poder movimentar o dinheiro? Vai depender de cada um, da sua necessidade, do seu objetivo. Se você quiser que eu faça mais comparativos aqui, seja com o Nubank, PicPay, Inter, sei lá, que mais, C6, Neon, não sei. O que vocês quiserem aí, deixa nos comentários pra gente fazer testes reais e investir pra vocês verem a diferença. Grande abraço, próximo vídeo, tchau.